Graças a Deus aos irmãos. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos 1, 35. Eu estou devendo uma visita à irmã do carro, olha. Um dia eu vou, né, irmã? Amém. Marcos 1, 35, o versículo. Vamos ver o exemplo de Jesus na oração. Diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, se retirou e foi para o deserto, e ali orava. Jesus se levantou, foi para um lugar deserto e ali orava. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, aqui estamos nós, Senhor, diante de Ti, para poder cultuar Teu nome, adorar-Te, porque tudo isso o Senhor merece. O Senhor é digno de toda a honra, de todo poder, de toda a glória. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, os nossos corações, para a compreensão do maior exemplo que o Teu Filho deixou para nós. Exemplo de sua vida de oração. Que o Senhor possa nos ensinar a orar no Espírito, a orar segundo a Tua vontade. Que o Senhor possa atender nossas petições. Que o Senhor possa não só ouvir, mas responder cada oração. Que de cada irmão que está aqui presente, que suplica, que ama o Senhor dia e de noite. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. O Senhor pode sentar em nome de Jesus. Vamos botar isso aqui. Bom, irmãos, como nós lemos aqui na palavra do Senhor, Marcos está fazendo um registro aqui. Ele faz questão de falar o horário que Jesus se levantou para orar. Ele faz muita questão. Ele fala 3 palavras. Ele se levantou de manhã, muito cedo. Aqui essas 3 palavras, de manhã, aí ele vai dizer o horário. Muito cedo, ainda escuro, o sol ainda não apareceu, ainda estava escuro, era de manhã, mas ainda estava escuro, o sol ainda não apareceu, e ele já estava ali. Ele se retirou para o deserto, para orar, para ter o seu momento a sós com Deus. O seu momento, o seu lugar secreto da oração. Por que que Marcos registra isso? Tanto Marcos, você vai ver que Lucas fala que Jesus se retirou para orar, Mateus a mesma coisa, João a mesma coisa. Por que que Jesus, por que que esses registros estão marcados aqui? Para o nosso exemplo, para nos ensinar. Se você vê em 1 João, no capítulo 2, está nele, em Jesus, deve andar como ele andou. E como foi que Jesus andou? Em todos os sentidos. E como ele andou? Nos dando exemplo. E o maior exemplo que ele nos deu foi a oração. Aprender a estar sós com Deus, aprender a conversar com o Senhor. Deus é um ser que se relaciona com suas criaturas, que quer ter intimidade
comunhão com suas criaturas, com essas criaturas que somos nós miseráveis. Deus quer ter comunhão conosco. Deus sempre busca ter algum relacionamento conosco, alguma intimidade conosco. No jardim do Éden, Deus ia até Adão conversar com ele todo fim da tarde. Você vai ver que quando Adão peca, passa-se os tempos. No livro de Êxodo, no capítulo 25, o que é que Deus fala para Moisés? Moisés, faça uma tenda para mim, que eu vou morar com vocês. Vou habitar com vocês. Eu quero ter comunhão com vocês, Moisés. Então faça uma tenda que eu vou... No Novo Testamento, até no Antigo, essa presença era limitada. Ninguém podia ter acesso a Deus. Apenas os sacerdotes podiam. Outro tinha que ter acesso por mim. Outro ia a presença de Deus no meu lugar. Que era quem? Os sacerdotes. Quando Jesus morre naquela cruz, o véu se rasga de alto a baixo, nos dando a entender, Deus para nós. Agora o acesso está liberado para todos. Todos agora podem ter acesso à presença de Deus sem bloqueio nenhum. Sem bloqueio nenhum. Porque o véu se rasgou, acabou a lei sacerdotal. Ninguém mais precisa ir no meu lugar. Eu agora sou um sacerdote. Todos nós agora nos fizemos sacerdotes. Ele nos fez sacerdotes. Nós somos uma raça de sacerdotes real. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Agora você pode ir até a Deus espontaneamente. Ele nos deu essa graça para fazer isso. Irmão, é uma graça e Ele permitir com que nós entre na presença dEle. Deus é um ser relacional. E acima de tudo, Ele é um ser pessoal. Ele tem personalidade. Deus é uma pessoa. O que é que uma pessoa faz? Uma pessoa é aquela que se socializa. Aquela que está no meio da sociedade, que tem que conversar com alguém. Deus é assim. Ele gosta de conversar conosco. Ele ama quando nós vai a Ele em oração. O antigo puritano, isso eu aprendi com esse puritano, esse negócio que eu vou falar aqui. O antigo puritano disse uma vez: ao acordar pela manhã, a primeira pessoa que você deve ver, e conversar é o Senhor. Não fale com ninguém primeiro sem antes ter falado com Deus. Quando nós acordamos pela manhã, irmãos, a primeira pessoa com quem nós devemos conversar é com Deus. Não é com o marido, não é com a esposa, não é com os filhos, não é com o pai, não é com a mãe, não é com o filho. É com Deus primeiro. Provérbios capítulo 15, no verso 8, diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Sabe o que é contentamento? Alegria. Aqui está dizendo que a oração dos retos, dos crentes, é o contentamento de Deus. Isso significa o quê? Deus se alegra quando vê um povo orando. Deus fica contente quando um justo, algum crente aqui vai a Ele em oração. Ele se alegra, é o contentamento dele, é saber que minhas palavras não vão cair, é saber que eu não vou falar somente. Eu tenho certeza que quando eu oro, Deus se alegra, Ele ouve minha oração com contentamento. Ele se alegra disso. E Jesus ia ao cair, irmão, antes do sol aparecer, antes de raiar o dia, Ele já se encontrava em oração.
Por que nós não podemos fazer a mesma coisa, orar? Ah, mas é a preguiça que não deixa. É a preguiça que não... Irmãos, eu lendo uma biografia de um homem chamado Hudson Taylor. Na biografia dizia assim: o sol nunca nascia na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos orando. Sabe o que quer dizer essa biografia? Antes do sol nascer, já tinha um homem lá orando na China, orando no interior da China. O pai das missões, Hudson Taylor. Antes do sol nascer, ele já se encontrava em oração. Irmão, Hitler, ele dormia 4 horas por dia só para fazer o mal. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa só para fazer o bem? Só para orar, para passar o dia com Deus. Ele é pessoa, você é uma pessoa. Porque é uma pessoa? A pessoa tem pensamento, tem vontade e emoção. Deus tem pensamentos, Deus tem vontade, Deus tem emoção, Deus chora, Deus ri. E Ele é relacional. Ele sempre buscou ter intimidade com o homem. Você vai ver que até no novo céu e na nova terra, o que é que João viu? E eu vi o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21:3. O tabernáculo de Deus com os homens. O que é o tabernáculo? O tabernáculo significava ali a presença de Deus. Deus tinha comunhão com o homem através do tabernáculo. E no céu o tabernáculo está lá. A presença de Deus está lá. A comunhão continua lá, no céu. Ah, mas é porque eu tenho muitas tarefas para fazer, eu tenho muito trabalho para fazer e não dá para orar. Muita gente pensa que por causa disso tem tanta coisa para fazer que se orar vai perder tempo. Lutero não acreditava dessa maneira. Lutero disse assim quando se referiu à oração: hoje tenho tantas tarefas, tanta coisa para fazer, que se não gastar um bom tempo com Deus em oração, não conseguirei realizar nenhuma delas. Para Lutero, orar não era perder tempo. Orar, o dia renderia ainda mais. E a mesma coisa deve ser conosco. Há muito trabalho para fazer, então exige muito tempo de oração. Orar. Como Edward Bondes falou, a oração enche a pobreza do homem com as riquezas de Deus. É na oração que nós se enche das riquezas de Deus, da presença de Deus, que é a maior riqueza que um homem pode ter. Você vai ver Jesus, a mesma coisa. Se você olhar nos versículos anteriores, ele não parava. Tinha muita gente para curar, tinha muita gente para expulsar. Jesus, ele não parou. Se você pegar do verso 21 desse capítulo e ler até o verso 34, você vai ver que ele não parou. Ele vinha muita gente para orar. Jesus tinha uma agenda apertada, concorridíssima. A melhor hora que ele encontrou para passar o tempo com Deus foi de madrugada, foi pela manhã, ainda cedo, muito escuro, antes do sol nascer. Foi a melhor hora que ele encontrou para orar. Porque depois, quando o sol raiou, você vai ver nos versos mais na frente, o povo começou a procurar ele de novo. Você vai ver no verso 36, diz assim, ó: procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. O melhor exemplo, a melhor hora que Jesus encontrou para orar foi logo de manhã, porque ele sabia que quando o sol raiasse, muita gente ia procurar ele, a agenda ia ficar apertada de novo. Ele nos deu exemplo. E nós devemos orar. É obrigação do cristão orar.
O John Wesley comparava a oração com fôlego de vida. Ele dizia: assim um crente não pode ser crente se não orar. Se você não ora, sinto muito, mas você não é cristão. Se você não ora, você está morto espiritual. Está respirando apenas por aparelhos. Porque a oração é o fôlego de vida do cristão. É o nosso fôlego de vida. Nós precisamos, assim como nós precisamos da respiração, assim como nós precisamos que o ar entre nos nossos pulmões, encha os nossos pulmões, assim a nossa alma precisa de oração. Porque o homem que vive sem oração, vive sem Deus no mundo. Deus no mundo. Pode viver com qualquer pessoa, menos com Deus. Porque quem não ora não tem comunhão com Deus, então não tem intimidade com Ele, não tem um relacionamento com Ele, portanto vive sem Ele nesse mundo. Sem oração. Oração é conversar com Deus. É saber que nós conversamos com Ele. É aquela oração silenciosa, aquela oração com meditação, com pensamento, com raciocínio. Não é fazer aqueles crentes bobão que ora... É tanta gritaria um perto do outro que ninguém não entende nada. Os pentecostais são assim. Mas é uma oração silenciosa, envolvendo pensamentos, envolvendo a razão. É aquela oração com discernimento. Oração no Espírito. Orai no Espírito, disse Paulo. Orai na direção do Espírito Santo. Essa oração é o Espírito Santo quem dirige minha oração, que direciona a minha oração, que faz com que eu peça bem a oração, com que eu ore bem a oração. Não é igual os crentes que Tiago vai ter que repreender. Tiago no capítulo 4, no verso 2, o que é que Tiago fala? Vocês não têm porque vocês não pedem. E quando vocês resolvem pedir, vocês pedem muito mal. Os crentes hebreus que Tiago está repreendendo, eles não oravam, por isso que não tinham nada. Aí Tiago vai dizer: quando vocês resolvem orar, vocês não sabem como orar, portanto pedem muito mal. Um homem que não tem uma vida regular de oração, pode ter certeza, essa pessoa ora muito mal. Muito mal. Ora muito mal. Vemos exemplos de orações na Bíblia. A oração do Pai Nosso. Aquela oração, como nós sabemos, não é uma oração para ser repetida. Não somos católicos, não estamos aqui para repetir oração nenhuma. Aquela oração é um modelo que Jesus nos deu como base para nossas orações. Apenas uma base. E Jesus ali está dando um modelo pelo que devemos orar. E uma das orações que ele faz é: seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. O que é que Jesus quer nos ensinar com essa oração? Como é que eu posso fazer essa oração se eu não conheço a vontade de Deus? Como é que eu posso dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, se eu não sei que vontade é essa? A Deus revela a sua vontade na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4:13, o que é que está escrito? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que é que eu tenho que orar então? O que é que Jesus está ensinando para orar? Senhor, que a tua vontade na minha vida seja cumprida da mesma forma como ela é cumprida aí no céu. Que vontade é essa? A santificação. Ou talvez você orar: Senhor, é da tua vontade que eu seja um pastor? É da tua vontade que eu mude, que eu vá para outra cidade? É da tua vontade que eu mude de endereço? É da tua vontade isso? É assim que Jesus está nos ensinando a orar. Pergunte: Senhor, é da tua vontade que eu pregue? Precisamos orar assim. O que foi que Jesus fez no Getsemane? Pai, ele vai orar. Pai, conversar com Deus.
Vá fazer o que esse puritano falou, esse antigo puritano, o qual não me recordo o nome. Ao acordar pela manhã, a primeira pessoa que você deve ver e conversar é com Deus. Não fale com ninguém primeiro. Deus antes de sair de casa. Que nós possamos copiar isso para nossas vidas. Falar com Deus primeiro. E ao cair da tarde, antes de dormir, falar com Ele de novo. Assim, crente só vence assim. A oração nos dá força, nos dá graça, nos dá força. A oração nos dá paz, nos dá alegria, nos dá sentido para a vida, razão para viver. A oração nos dá tudo isso. E muito mais, a presença de Deus conosco. Que a oração tem. E o Senhor faz uma promessa. Mateus capítulo 6, no verso 6. Quando você for orar, entra no teu quarto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Você crê nisso? Você crê que a oração recompensa? Ela recompensa. Ela tem poder. O Senhor tem prazer de responder a oração.